A todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma transmissão. Esse trechinho aqui da live que eu vou mostrar para vocês é o trechinho da transmissão de ontem. E a partir desse ponto, dessa live que eu vou deixar no Não Importa o que Digam, hoje a gente vai ter uma transmissão no InstaVerde, tá? Aqui no canal. Não vai ter no Não Importa o que Digam. E essa live eu vou deixar lá em destaque para você assistir, pensar e repensar sobre tudo que foi tratado nessa live. E chamo a atenção de quem vê essa live até o final. Eu tenho certeza que vai ter uma interpretação bem densa sobre o que está acontecendo com o Palmeiras, tá? Essa foi a nossa segunda live depois do pós-jogo a respeito desse tema que todo mundo já está de saco cheio, do abelizado, de quem defende Abel, das coletivas do Abel, da história do Palmeiras, né? Inclusive hoje eu recebi os confrontos do Palmeiras contra Flamengo, contra Santos, contra Corinthians, contra São Paulo, contra Cruzeiro, contra as principais equipes do Brasil, até contra o Botafogo. A gente sempre, né, esteve ali com mais vitórias. A gente ultrapassou o São Paulo no confronto direto, ultrapassou também o Corinthians, né? Temos mais vitórias que o Corinthians, 5 mais no confronto direto, e mais vitórias que boa parte dos times do Brasil. Ou seja, essa história ela não foi escrita há 10 anos, certo? Ela é escrita desde 1914. Tá? Então, quem for assistir essa live, cara, vai com tempinho. Eu vou deixar ela disponível no Não Importa o que Digam. A gente volta a fazer live no Não Importa no dia de Palmeiras e Guarani. Eu vou deixar essa live lá para vocês pensarem, tá? Eu não vou fazer live lá. Se eu fizer live, eu faço no InstaVerde e deixo o Não Importa o que Digam para essa live chegar. Hoje chegou para 20 mil pessoas, mas eu espero que chegue pelo menos para 30, para 40 mil pessoas. E assista ela quando vocês tiverem um tempo para refletir. O começo da live eu ainda estou muito estressado, mas eu vou diminuindo esse estresse aqui desse ponto aqui da live para frente. E eu tenho certeza que se você parar para assistir, você vai gostar e você vai recomendar essa transmissão. Eu vou deixar só um trechinho dela aqui, tá? Para nossa reflexão, ainda sobre o Wanderson, ainda sobre Palmeiras e contratações e a respeito do que é o planejamento de 2025. Então conto com o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações de vídeo. O Abel tinha que pegar a nossa história aqui, ó. Pegar esse livro aqui, ó. E estudar um pouco mais a nossa história para parar de ficar dando desculpinha, porque o Palmeiras é considerado academia, não é porque tinha um treinador que salvava a pátria. A pátria amada era Palmeiras, Abel Ferreira. Esse time aqui representou a seleção brasileira. O Palmeiras representou a seleção brasileira até quando não diretamente, quando tinha jogadores do Palmeiras em todas as Copas do Mundo que você nem sabe o que é, sendo um torcedor de Portugal, enquanto a gente tem 5 e todas as seleções brasileiras tinham uma base palmeirense. O teu Portugal nunca ganhou nada e quando chegou perto tinha um treinador chamado Luiz Felipe Scolari em uma Euro, que ficou em segundo perdendo para a Grécia e também quando comandou Portugal. De lá para cá, Portugal ganhou a Euro, mas está muito longe de entender o que é ter 5 Copas. E esse escudo aqui serviu jogadores para a Copa. Esse escudo já foi reconhecido também por jogadores que tinham raça, como Galeano, Kleber, zagueiro, Júnior Baiano, todos eles. Essa eu deixo pra vocês, cara. Você que ama o Palmeiras, assista essa live. E antes de mais nada, aqui eu vou pedir seu like e vou trocar uma ideia com vocês. Quem eu percebi que são os caras que estão fechados com o Abel, né? Primeiro, repito, não foi falado nesse canal demissão do Abel, fora Abel, mas tem uma galera que pede o fora Abel. Eu quero que ele trabalhe mais. Eu quero que ele fique aí e trabalhe. É importante a gente falar que o menino que me mandava a mensagem há 10 anos atrás, que é o Geração Crefisa, ele tinha 8 anos, hoje ele tem 18. O que tinha 10 tem 20, o que tinha 12 tem 22, o que tinha 14 tem 24. Esse moleque não viu isso aqui que eu tô citando. Não é o Ademir da Guia, que Ademir nem eu vi. Ele não viu 99. Ele não viu 96. Ele não viu isso. Ele não viu as 3 passagens do Felipão. Eu vi as 3. A 99, a 2011/12 e a última de 2018/19. Então, cara, eu sei exatamente com quem eu tô falando. E eu sei exatamente essa divisão da torcida, quem promoveu. Essa live, cara, ela deveria ser acessada por toda a torcida do Palmeiras. No entanto, eu não tô pedindo pra você concordar com ela.
Eu só gostaria que você acessasse, que você mostrasse para o seu pai palmeirense, que você mostrasse para sua mãe, principalmente o trecho na qual eu paro de estar estressado, que é do meio para frente, e conversasse com o seu pai palmeirense. Falasse, esse cara tá falando muita bosta, pai? Não, a última live eu saí de uma live e fui para outra, foi proposital. Foi meio que, já que a live estava caminhando para aquilo, vamos fazer uma interpretação mais a fundo. Eu fiz 2 lives ontem, uma de 3 horas e uma de 2 horas e pouco. Essa daqui tem 2 horas e 46. E a outra também tem 2 horas e pouco. E já tinha feito também aqui com vocês na Twitch no intervalo de jogo. E já tinha feito uma antes também aqui com vocês, que está disponível no canal. Ontem foram 7 horas de live. Só que o que eu fiz foi quebrar os assuntos para a gente poder, já que ele pediu essa união, eu falei, beleza, estamos aqui para promover essa união, mas vamos entender quem criou essa coisa de palmeirense de verdade. Esse era o meu propósito. Antes da gente começar o tema do vídeo, deixa eu só ler esse comentário da Angélica aqui, só um minuto. O futebol sempre foi lazer, sempre houve discordância entre torcedor, muitas vezes pós-jogos saímos felizes e tristes, mas essa separação do torcedor de verdade ou de mentira, expectativas e promessas não cumpridas pela diretoria, deixa o torcedor frustrado. Juntando tudo isso, mais todas as questões pessoais, faz as pessoas perder o controle das atitudes. Não é uma desculpa para determinados atos, mas acredito que potencializa. Sim, Angélica, eu não sei quais atos você está falando, mas essa briga entre a torcida potencializa sim. E o torcedor de verdade que foi criado, que não foi criado pelo torcedor, isso foi criado a quem interessa isso é a maior canalice que eu vi como torcedor do Palmeiras. Vamos voltar no tempo. O que é a atitude de um sujeito homem para mim? Que errou, que acertou e que não é perfeito. Quando erra, vem a torcida e faz isso daqui, tá? Depois eu vou ler aqui o contexto para vocês, que o amigo Edu colocou o contexto da época para quem não viu isso, para quem era muito novo ou para quem não se lembra. O sujeito homem, o treinador de uma sociedade esportiva Palmeiras, de um clube do tamanho do Palmeiras, de um clube do tamanho do Flamengo, ele não pode ter um discurso de disse-me disse. E esse cara aqui, goste ou não dele, quando ele precisava rachar com a diretoria, ele já veio a público e falou: é eles da diretoria que tem que vir aqui explicar para vocês, torcedores, por que não contrata. Essa é a diferença do Felipão pro Abel. Mesmo sabendo que o Felipão gosta muito do Abel, eles são indivíduos bem diferentes no ponto de vista do que pensam para a vida e do ponto de vista de como gerenciam crises internas. O Abel, isso não sou só eu que falo, gente da mídia tradicional fala, ele é um terceirizador do fracasso. Ele não puxa o fracasso para ele. Esse cara aí, na coletiva do 7-1, não precisava e puxou toda a culpa para ele. Esse cara aí fez isso essa vez que vocês vão ver, mas fez muitas vezes isso, quando muitas vezes também serviu de bucha de canhão para a diretoria, para poder ali salvar presidentes, salvar a parte política do clube. Volto a dizer, ele não é perfeito, tem vários erros, inclusive alguns muito parecidos com o Abel no sentido da teimosia. Vamos voltar no tempo aqui, vamos ver esse pedido de desculpas do Felipão. Vou pedir o like de vocês, inscreva-se no canal e ativa também o sininho das notificações. E aí tem um ponto muito importante para falar da coletiva do Abel ontem, antes da gente falar de Wanderson e do que é o planejamento para 2025. Vamos lá. Gostaria de me dirigir a todos vocês, torcedores do Palmeiras, fizeram o seu papel. Nós é que não fizemos o nosso. Nós é que estamos em débito com vocês. Pedir desculpas a vocês, dizer que nós vamos continuar trabalhando sempre no nosso limite, sempre o melhor, sempre o Palmeiras crescer. Nós todos sabemos das nossas dificuldades, mas vamos superar essas dificuldades. É um dos piores dias da minha vida como técnico, acho que da vida do Palmeiras. Vamos continuar nosso trabalho normal, como uma entidade com digna, que sempre foi e que sempre será o Palmeiras, e fazer com que a gente volte a ter uma esperança, principalmente para esse ano de 2011. Vamos imaginar que isso tudo que ele falou é falso, mas é o que tem que ser dito. Esse é o papel do líder. Ontem algumas pessoas falaram assim, mas Fernando, a coletiva de ontem do Abel, ele voltou atrás, ele foi mais humilde, ele reconheceu erros, ele falou sobre união.
O que adianta ele fazer isso agora e na última coletiva ele falar que estava de saída, que era o último ano dele? O que adianta ele fazer isso que ele fez nessa coletiva e na próxima, ou lá na coletiva contra o Corinthians, ele queria achar desculpa porque o estádio não estava lotado, porque o gramado estava muito rápido, porque a torcida não cantou do jeito que tinha que cantar? Cara, o Abel Ferreira, ele, para muitos aí, é o maior treinador da história do Palmeiras. E eu acho que a gente jogou nossa história na lata do lixo por conta desse contexto, na minha opinião. Ele ganhou 2 Libertadores, ganhou campeonato, poderia ter ganhado 3 campeonatos brasileiros, ganhou 2 campeonatos brasileiros, ganhou Copa do Brasil, ganhou Supercopa, Recopa e os paulistas, certo? Só que a gente tem que entender com quem a gente estava disputando e como o Palmeiras está hoje. Se você parar para pensar o que seria hoje um Luxemburgo lá de trás, não de hoje, o Luxa de hoje, mas um Luxemburgo lá atrás com esse poderio financeiro e econômico do Palmeiras. O que seria o Felipão hoje com o poderio financeiro e econômico do Palmeiras? Ele bateu o campeão brasileiro em 18. O 18 é quase hoje. O que seria o Cuca com sequência? Isso eu não estou indo nem nos treinadores de fora, não estou falando assim do que seria um Jorge Jesus. Então o Abel, que ele falou assim, aqui eu tenho o que eu não vou ter em lugar nenhum. Mas depois que a torcida criticou, depois que ele faz o que fez nas coletivas do ano passado, ele reconhecer isso agora, que ele tem uma condição de trabalho excepcional, realmente a coletiva de ontem dele, ela é muito boa. Só que não garante pra gente que a próxima vai ser uma merda, porque cada hora ele fala uma coisa. Ele falou ontem de diretoria, ele falou que não vai mudar as coisas dentro do Palmeiras, que espera os reforços, mas ano passado ele pediu camisa 9 e depois falou que não precisava. Abel Ferreira, não dá pra confiar em você. Essa é a verdade. Não dá pra saber quem é você. Se é o Abel Ferreira da coletiva do Novo Horizontino ou se é o Abel Ferreira de ontem. Particularmente falando, não sou só eu que tô de saco cheio. Tem uma galera de saco cheio desse disse-me-disse. Não dá pra confiar quem é você. Esse cara aqui, a gente tinha exatamente as diretrizes de quem ele é. Gostando ou não, o Felipão sempre foi aquilo ali. Foi aquilo ali no Palmeiras, no Grêmio, no Galo, no Cruzeiro. É aquilo ali, é papo reto. Agrada uns, desagrada muitos, mas é aquilo ali. Por exemplo, meu pai já não gosta do Felipão. Meu pai gosta muito do Abel. Entendeu? Minha mãe já amava o Felipão quando estava viva. É normal, as pessoas vão gostar mais de um e mais de outro. A questão do Abel é que sempre está fazendo curva o papo dele. Não é um papo reto dado ao torcedor e mantido até o final. Não é. É um papo linkado aos interesses leais que ele tem com a diretoria da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem tiver no vídeo, eu vou pedir o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Antes da gente passar nas publicações do 433, página mundialmente conhecida, tá? De futebol. Creio que vocês devem conhecer, ou já devem ter visto alguma coisa. E também a gente vai passar, tá? Sobre a publicação da TNT, tá bom? Então são 2 questões para falarmos de mercado da bola. Wanderson, não sei se vai chegar no Palmeiras, se não vai. Como foi a análise do Baldasso do Wanderson de 2 anos atrás e como foi a análise do Baldasso durante toda a passagem do Wanderson, tá? Vocês podem colocar e pesquisar o que eu estou falando. Wanderson Baldasso, Wanderson Internacional. O Wanderson chegou ao Internacional com salário de 600 mil e eles acharam ruim aí. Eles não, o Baldasso, né? Acho que o Farid deve ter gostado na época, mas o Baldasso. Quanto que o Wanderson receberia no Palmeiras hoje, pessoal? 800, 1 milhão? Agora eu pergunto para vocês, por qual motivo? O que o Wanderson fez, exceto um driblezinho ou outro? Um jogador limitado. Por quanto vai ser isso? Não, é por uma dívida do Inter, é uma dívida daqui. Não, veja bem. Quanto que vai ser o salário? Qual o plano para o Wanderson? Se chegar aqui para ganhar 400 mil, pelo que ele entregou, se ele chegou ganhando 600, não é possível que hoje ele está melhor com 30 anos do que ele foi com 28 quando chegou no Internacional. Mas vamos ver aí a opinião do Baldasso na época, para vocês entenderem que a qualificação de um jogador para um time de camisa é no Palmeiras assim, é no Grêmio assim, é no Inter assim, nos grandes. Afinal, a gente está falando de um time campeão do mundo, o Internacional. Então, obviamente, o Baldasso representando esse time, ele não vai aceitar qualquer merda para jogar no time dele também. E o que justificou o Wanderson de lá para cá? Teve altos e baixos e hoje não é nem um titular da equipe Grenal, da equipe do Internacional. Tô vendo aqui Grêmio Internacional, confundi. Então não é um titular. O bom Wanderson é o lateral direito que passou pelo Grêmio. Esse sim, que tá lá no Mônaco. Esse é bom.
Me conta esse atleta que o Inter quer trazer que custa 600 quilos de carne por mês. O Wanderson, né? É uma contratação bem interessante do Internacional, né? Um jogador que tem 27 anos de idade, nunca ninguém ouviu falar, tá num clube da Rússia que é o Cuiabá da Rússia e tem 27 anos de idade e 28 gols na carreira, não joga desde maio do ano passado Um e gol por idade. o Inter quer pagar 650 mil por mês. Olha, o Internacional, quando tu pensa que o Inter chegou no fundo do poço das cagadas que faz, o Inter vai lá e se supera. É um negócio. Mas da onde sai tanta plata, tanto Massori, tá. hein? Essa é a minha preocupação. Graças a Deus, a torcida do Inter conseguiu evitar que o Inter contratasse o Marrone por 23 milhões de reais. A torcida do Inter conseguiu Mas evitar. ia vir. Mas a direção lamenta, viu? Essa do Wanderson nós vamos. Quando eu tiver na idade desses caras, eu vou ser muito mais. Olha aqui olha como você vê uma crítica sendo feita sem precisar subir o tom. Um dia eu vou chegar nisso. Olha o Farid, olha o que o Farid falou. De reais. A torcida do Inter conseguiu Mas evitar. ia vir. Mas a direção lamenta, viu? Essa do Wanderson nós vamos conseguir evitar também. Nós não vamos deixar fazer isso. Fizeram. Não conseguiram evitar. O Wanderson jogou altos e baixos. Teve momentos que ele jogou bem, teve momentos que não jogou bem. E é um jogador bem... Aquele jogador que a gente tava falando na live de ontem. Bem, assim, mediano pra ruim, né? Tem hora que tem um driblezinho bom ou um driblezinho mais ou menos. Tem vários edits dele, vocês podem analisar. Tem hora que tem uma profundidade legal ao lado esquerdo. Tem hora que cruza pra dentro da área. Pior que se eu jogasse bola hoje. Então, assim, o Wanderson no Inter não era padrão. Você imagina pra um time que tá indo disputar um Mundial. É o Wanderson que o torcedor palmeirense quer ver? Pelo amor de Deus, né? Publicação, só que isso leva ao quê? Vocês vão entender aqui agora. A gente tem aqui a publicação do Felipão, já mostrei. 433 Brasileirão e TNT Sports. Que semelhança que tem nessas duas publicações? Prestem atenção. Ó. 433, Vini Júnior. Vamos avançando. Ronaldinho Gaúcho. Kaká. Neymar. Ronaldo Fenômeno. Rodrigo. Rivaldo. Roberto Carlos. E veja aqui, ó. Roberto Carlos passou pelo Palmeiras. Rivaldo passou pelo Palmeiras, né? Tudo bem. Marcelo. Romário. Pelé. É uma página mundialmente conhecida. Eu acredito que vocês devem conhecer. Página de futebol. 76 milhões de torcedores. E ignora por completo o Palmeiras aqui no Brasileirão. Ignorou. Tá bom. Pode ser uma falha da página, beleza? A gente vem para TNT Sports, página brasileira. TNT Sports BR. A TNT colocou o Oscar, o Neymar, o Thiago, o Memphis, o William José, o Coutinho, o Bright White, o Valência, o Gerson e o Hulk, e nem lembrou do Felipe Anderson. Não é culpa do Felipe, eu acho que nessa publicação caberia ter o Felipe. Ou o Estevão, que vai jogar a Premier League. Mas sabe por que isso? O Palmeiras ele trabalha o marketing de influência através dos jogadores pessimamente. Esse cara aqui era para ser o nosso centroavante esse ano aqui, ó, o Hulk. Era para ser o nosso centroavante, era para estar aqui vestido com a camisa do Palmeiras. Vocês têm uma noção que o William José, o Palmeiras chegou a conversar e não trouxe. Vocês têm uma noção que o Internacional, por mais que você falar assim, nenhum dos três é melhor do que o Endrick. Eu concordo que o Endrick não é, mas trouxe Ener Valencia, trouxe o Borré e trouxe o Alário, que o Alário não funcionou. E o Ener Valencia em algum momento funcionou, em dois momentos deixou o Inter até na mão ali na Libertadores, né? Os gols perdidos. Mas rapaziada, isso daqui, entendeu? Parece que o Palmeiras joga o quê? Premier League? Cadê o Palmeiras? O Coutinho no Vasco aqui. Então isso daqui, cara, pra mim ele tem duas semelhanças aí na publicação da 433. A 433, ela não tá pensando em ofender o torcedor do Palmeiras. Você pode ter certeza disso. E eu até acho que a TNT também não. Mas é que quando diz respeito à contratação, e só voltando aqui na página 433, ó, uma página de 76 milhões de seguidores aqui, ó, eu sigo pelo meu perfil, né? Eu segui aqui pelo Insta Verde, mas eu sigo pelo meu perfil pessoal. 76 milhões de torcedores, cara, que seguem. Tipo, eu acho que ela tem mais do que fazer do que ficar querendo perder tempo em... Ah, eu vou criticar o Palmeiras, tá ligado? Tipo, na moral, a pauta deles é outra, tá ligado? Tipo, não é Palmeiras que vocês vão ficar vendo aqui. Entendeu? É outra.
é outra. Então, quando você pega a publicação deles aqui de Campeonato Brasileiro, coloca o Vini Júnior, o Ronaldinho, o Kaká, o Ronaldo, o Rodrigo, o Rivaldo, o Roberto Carlos. Aqui, ó. Não colocaram o Memphis também, por exemplo. Tá vendo? A da TNT, cadê? A TNT eu fechei aqui. E a da TNT Sports vocês viram lá. Não lembrando do Palmeiras, entendeu? E aí por que isso? Porque virou essa piada, cara. Virou essa piada. É um time que você pega qual que é a... A gente tem batido nessa tecla e eu vou usar o argumento também do Abel, tá? Por que que essa página colocou aqui de saída pro Abel? Abel Ferreira pode estar de saída. Por quê? Porque há 3 dias atrás foi o que ele tratou na coletiva. Rumores, Al-Sadd, para onde ele vai? Conhecer um novo mundo? E porque ele falou que o Anderson Barros foi participativo em 400 milhões de euros. Ele deu crédito a isso aqui a Anderson Barros, cara. Ele esqueceu que o Matos vendeu o Moisés, vendeu o Keno, esqueceu da venda do Gabriel Jesus. Ele deu os 400 milhões a Anderson Barros. Tudo bem que ele citou 400 milhões de reais, eu acho, no período que ele está ali. Ou quis dizer os 422 milhões de euros desde 2015. Não dá para saber, ele se comunica nesse sentido, ele não é muito pontual, né? Ele se comunica ligeiramente mal, então fica difícil a gente ter uma certeza para qual momento que ele quis creditar o Barros. E aí o torcedor palmeirense, vendo o seu jogador indo para o Real Madrid, do Vinícius Júnior, vendo o São Paulo vender o Beraldo, a gente vendeu o Vitor Reis, e não ter a reposição, aceitar na coletiva de que ele falou assim, eu não vou mudar algumas coisas dentro do Palmeiras. Ele disse isso. Eu não vou conseguir mudar, mas a gente precisa ter união. União, cara. O clube poderia estar fazendo o seu melhor e vem pedir pro torcedor ter união. O torcedor tem que ter união entre si, eu concordo com o Abel. Cobrando a diretoria de fazer o seu melhor trabalho para que o seu, como treinador, seja feita da melhor forma possível. Para parar com esse negócio da gente ir jogar com o Flamengo e ter que ficar como o time... O Flamengo é o time a ser batido. De ver um treinador que chegou em abril ganhar 2 conquistas importantíssimas, o Brasileiro e a Libertadores, e ganhar do Abel. O cara chegou em abril do ano passado. Ele teve abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 8 meses ele ganhou 2 títulos. 2 títulos. Desbancou o Flamengo, até então do Tite / Felipe Luiz, e desbancou o Palmeiras do Abel Ferreira, tão reconhecido aí por um bom trabalho. O cara chegou em abril, o Arthur Jorge. Então assim, eu acho que tem um limite que o torcedor coloca com a paciência. E voltando aqui na live de ontem, se vocês pegarem aqui esse trecho final, que alguém no chat fala que o Abel fez milagre, esse aqui é o trecho que eu convido vocês a assistir, ó. Esse trecho aqui, vocês coloquem aí, quem for assistir, no começo, para você ver ali o que eu tratei, e principalmente das 2h10 para frente, que eu vou deixar um trechinho para vocês entenderem. Falam que o Abel fez milagre, certo? Olha o Palmeiras que ele tinha na mão e o Santos que tinha o Cuca. Por que foi milagre? Talvez, se a gente puder falar, o que ele fez contra o River. Uma ida espetacular e uma volta pavorosa. Pavorosa. Então nunca teve milagre no trabalho do Abel. O Palmeiras é um time estruturado desde 2015. Ele vem trabalhando com o Paulo Nobre um processo de estruturação. Passa isso para o Gagliotti e chega na Leila Pereira. Ah, eu ganhei tantos títulos. Leila Pereira falou que ganhou 7 títulos sem centroavante. Mas não foi ela que montou o time dos títulos que ela ganhou. Quem montou esse time foi o Gagliotti junto com o Alexandre Matos, pessoal. Então, qual o mérito que ela tem? Ela não tem um time com identidade para falar que ela montou na gestão dela. Ela vive ainda da gestão passada e quer todos os louros para ela. Ela não montou ainda um Palmeiras. Ela pegou um Palmeiras em transição. Ela era só uma patrocinadora. A mesma coisa a gente ganhar título agora e falar que a Sporting Bet tem o mérito. Mérito do quê? De patrocinar o time? Eu tô aqui para escutar. Hoje eu saí do pós-jogo, quando eu vi aquilo ali, falei, não, já que querem trocar uma ideia no outro nível, vamos trocar. Eu tô aqui, meu irmão, há 10 anos, velho. Você tem noção quanto de watch time eu tenho aqui de live? Você falou, entendi, você quer saber porque eu sou assim chato? Claro, você pode falar o que você quiser. Eu te escuto, pode falar o que você quiser. Queria que vocês assistissem isso aqui, vocês vão ficar impressionados.
Porque esse furdunço criado pela diretoria, pelo Abel do Palmeirense de verdade, gera confusões na cabeça do torcedor que transcendem ao futebol. Ele sai do futebol. É torcedor hoje confuso com o sentimento dele, porque apaixonou-se por um treinador, acho eu, por uma ausência em casa. Essa ausência, ela vai além. Ela pode ser esposa, ela pode ser filho, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser o que for. Pode ser o que for. Mas os caras começaram a colocar o treinador acima da instituição. E eu acho que a gente precisa aprender com isso, até pro futuro, para quando o Abel sair, para quando a Leila sair, que o que vale é a instituição, não é? Não é a Leila falou sobre encerramentos de ciclo? Então, a gente precisa aprender sobre isso, porque eu aqui, enquanto torcedor, eu vi talvez uns, não sei, eu vou chutar assim, por baixo, 50, 60, 70 técnicos passarem pelo Palmeiras. Eu tô chutando por baixo, não sei, desde 1990 é muito técnico. É muito técnico que passou, muito técnico que deu errado, muito técnico que deu certo. Agora, o que ele, como indivíduo, precisa avaliar é o quanto ele está pertencido ao momento, pertencido ao lugar. Entendeu? Porque se ele não tiver pertencimento para seguir o trabalho dele, ele só está se atrapalhando e atrapalhando o Palmeiras. Então, ou seja, o que eu te chamo para observar? Agora, no dia 29/1 de 2025, até o último dia da temporada, se o discurso do Abel, quantas vezes ele vai flutuar, parecendo uma mulher grávida. Normal, uma mulher grávida, ela tem emoções que flutuam, né? Hoje ela tá muito feliz, amanhã ela tá muito triste, hoje ela tá com fome, amanhã não. Mas um homem, ele tá grávido? Para ele flutuar tanto assim, entre estar pertencido aqui e nada de pertencimento, entre fazer aquela coletiva pós-jogo do Atlético Mineiro, aquela coletiva pós-jogo contra o Santos, aquela coletiva que ele fala sobre o Endrick não jogar com bloco baixo. Se fosse uma moça, uma mulher grávida, eu entendia. Porque as emoções dessa mulher, ela vai estar realmente à flor da pele. Um treinador que vende o slogan de cabeça fria, coração quente, flutuar tanto nesse Mind Games ao ponto de fazer aquela comparação vergonhosa com o Klopp, e foi tratado assim por parte da imprensa que eu vi. Vergonhosa. Ela é quase que uma comparação anti-recepção. O cara chega no Brasil, é somente o Klopp. Não há comparação de Abel com Klopp, com Zidane, com Guardiola, com Mourinho. Só na cabeça dele. Porque venderam, e eles venderam tanto, porque quando você vende, é a mesma coisa eu vender isso aqui e falar que é melhor que água. Nunca vai ser melhor que água. Água é vida, isso aqui não. Isso aqui não. Se você só tomar isso aqui, você não consegue permanecer vivo. Água é vida. Mas eu começar a vender isso daqui acreditando que é melhor que água. Foi isso que foi vendido para você, torcedor. Com os 11 títulos, né? Que tem Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Recopa e Supercopa no bolo. É fantástico, sim, o que o Abel escreveu. Lá atrás. Lá atrás. Tá devendo já, entrando para 2 anos em débito com o torcedor. E é quem tem que perceber isso? É você? É ele, pô. O amigo lá da live, que se vocês pararem para ver, defende o Abel com unhas e dentes, mas foi o exemplo que eu citei. Tem cara que defende o Abel e defende o Palmeiras como se não errasse, como se não tivesse nada errado. Aí o cara que chega em casa critica o arroz da esposa. Critica o café que tá sem açúcar ou que tá forte demais. Critica a limpeza da esposa, critica as coisas dentro de casa, mas o Palmeiras e o Abel não encosta nele, hein? Porque se de repente você encostar... Aí o amigo estava citando dificuldades financeiras. 1 mês de salário de um jogador ruim resolve a vida de qualquer um aqui do chat que estiver passando por um momento financeiro e econômico difícil. 1 mês. Se não resolver, tu é péssimo em gestão. Porque se você pegar 300 mil reais hoje no país que a gente vive e não conseguir fazer 300 mil reais mudar a sua vida, pelo menos te dar uma respirada por 5, 10 anos, você respira. Tá bom? Porque eu sei que respira. Como eu vim de muito baixo, você pegar na mão 300, 400 e 1 milhão de reais, cara... Você sai de um nada para uma vida confortável. Tu compra uma casinha de 200 mil, certo? Vai te sobrar 800 mil reais. Continua fazendo seu trampo, não vai te faltar dinheiro para um remédio, para uma gasolina, para um supermercado, para um carrinho até. Você vai conseguir comprar um carrinho 1 mês, tá? Então esses caras, eles perderam o senso da realidade. Entre quem
paga para ver eles e eles que ganham para fazer isso. Eles perderam essa conexão. Só que eles arrumaram um cara aqui que vai falar até o final sobre isso. Sobre o que eles precisam fazer para respeitar aquele torcedor que aperta o orçamento para ir no estádio ver eles jogar bola mal. Para ver eles irem jogar bola mal. Mal. Não sabem driblar um goleiro, não sabem dar uma cavadinha, malemar sabe bater uma falta. Então tem que ter alguém para dar esse papo. E essa live aqui ela teve essa intenção. Ela vai ficar disponível para quem quiser ver. Aos amantes do Abel. Esse é o título da live, tá? É uma live que até aqui eu tô puto, daqui pra frente você vai ver uma live que te traz um papo que eu duvido que um programa esportivo da televisão vai tirar a sua grade pra fazer isso daqui. O que eles fazem é o que o Mauro César falou. Não hoje. A análise do Mauro César hoje foi mais, assim, vamos colocar alguns panos quentes, começo de temporada, testes e etc. Mas foi o que o Mauro César falou lá da Arena Barueri, tá? Você vai no máximo ver isso. Você vai ver o Mauro César também, como flamenguista, te alertando sobre a partida que fez o Marcos Rocha ontem. Enquanto às vezes você vai passar numa rede curta por nada, achando defeitos no Giai, que tem, e méritos absurdos no Rocha. Por um jogo contra o Santos destroçado, filho. Um Santos que metade do time agora tá bonito. Estão falando de Neymar, estão falando do Zé Rafael, do Rony, dos jogadores que estão chegando, é Gabriel Veron, é isso e aquilo. Não, agora tá ficando bonito. Mas esse Santos que a gente enfrentou, o Palmeiras venceu ele fisicamente, não dominou ele tecnicamente e ainda a gente achou uma partida surreal do Rocha porque o retrato é o Giai. Então vocês estão vendo hoje, velho? E pô, isso me assusta porque em 2015, cara, nós tínhamos um bom time 15-16 e éramos tão exigentes quanto. Trouxemos a Arouca, Rafael Marques, o Gabriel, o volante, o lateral direito, o Lucas. Tínhamos aí um zagueiro excelente, que era o Jackson. Puta de um zagueiro bom. Depois chegou o Mina, o Vitor Hugo, novão. Certo? Tínhamos ali o Fernando Praz como um líder. Depois chegou o Jailson, Roger Guedes. A gente sempre foi exigente. Porque a gente conhece a nossa história, cara. A história do Palmeiras não resume-se a 4 anos de Abel, cara. É uma história de academia, é uma história da própria Parmalat, é uma história que o Palmeiras sempre foi o Palmeiras, meu irmão. Pro Palmeiras, ele hoje, nos confrontos diretos contra as principais equipes do Brasil, ele ter o desempenho que tem é porque a história é muito densa. Nosso time não nasceu em 1990, cara. E tão pouco em 2020. Tão pouco em 2020, cara. O Palmeiras é o campeão do último século. Não é o Flamengo, cara. Não é o Corinthians, velho. Não é o bom São Paulo de Tele, de mundiais. Não é. Foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras com uma política problemática, com altos e baixos, com dificuldades financeiras. Foi o Palmeiras que mais ganhou título no último século. Esse aqui vai se fechar ainda, né? Período de 100 anos. A gente não vai ver quem vai ser Eu não vou ver quem vai ser o campeão no próximo século. Então, cara, alguém precisa trocar essa ideia, pô. Chega, velho. Chega, velho. Inclusive de coletiva lá no canal, eu fiquei pensando em retirar, só que eu vou deixar. Só que eu não me importo mais não com declaração, porque, rapaziada, não dá. Pô, dá um papo. É um papo de união, quero ver ele ser reforçado na próxima coletiva. Se ganhar do Guarani, vamos reforçar esse papo. Se perder ou ganhar do Corinthians, vai lá na coletiva, Abel, reforça o papo. Agora ficar tipo assim, eu dou uma coletiva, ganho 3 dias para respirar. Aí depois vem outra, ganho mais 3 dias para respirar. E assim, e assim. E o torcedor, cara, o torcedor é quem vive nesse looping, cara. O torcedor é quem vive no looping. Eles que estão trabalhando, não dá tempo deles ficarem pensando nesse looping de cadê o atacante, de cadê o centroavante, de como que tá os outros times contratando ou não. Quem fica nesse looping eterno é o torcedor, não é eles. Eles vão lá treinar, se divertir. É um grupo, né? É um grupo de jogadores aquilo ali. Aquilo ali não é uma quitanda. É um grupo. Exatamente, Leonardo. Ou, pelo menos, eu não quero medir caráter do homem, que eu não sei quem é o Abel com a família dele. Mas o Abel treinador, tô respondendo o Leonardo aqui, ó. O Abel treinador, eu acho que ele precisa se questionar sobre as entrevistas coletivas que eu citei. Pós-jogo contra o Santos, pós-jogo contra o Atlético Mineiro. Essa entrevista do Novo Horizontino. Entrevistas lá da eliminação contra o Boca Juniors, como que foi o papo que ele deu.
Como que ele falou pra torcida que ela queria ver os moleques em campo contra o Santos, aí perdeu contra o Santos, sendo que, né, a gente viu que o Felipe Luiz falou, não é que a torcida do Palmeiras queria ver todos os moleques junto. Então o que ele já fez, sabe, em detrimento a uma narrativa? Ah não, colocou todos os moleques junto. Quem foi que atrapalhou naquele jogo? Era um jogador esforçado. Pega pra ver o VT de Palmeiras e Santos. Vai lá ver o VT, pessoal, do Palmeiras e Santos, que o Palmeiras venceu. Eu ia falar do ano passado, mas não foi do ano passado. Do ano do título brasileiro. Do ano do Hendrick. Pô, meus amigos, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pedir, rapaziada, o like se você chegou até aqui no final do vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Tamo junto. Até mais tarde. Valeu.